Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. É uma solenidade muito significativa para todos nós. Ela marca na igreja a consciência desses que nós temos como colunas da nossa igreja, como colunas junto dos apóstolos, desse tempo em que o Senhor fundou a igreja. E é interessante pensar as duas figuras. Pedro, escolhido por Cristo como fundamento do edifício que é a igreja, portador das chaves do reino dos céus, pastor do rebanho santo de Deus, confirmador dos irmãos, e na sua pessoa e nos seus sucessores o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Paulo, unido ao colégio apostólico pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, instrumento escolhido para levar o nome de Deus perante os povos, é o maior missionário de todos os tempos. Ele foi o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios, aquele que juntamente com Pedro fez ressoar a mensagem do Evangelho no mundo mediterrâneo. Ambos selaram a sua vida com o martírio em Roma, pelo ano de 67. E esse martírio foi o que testemunhou e selou, que foi o cume do seu testemunho do Mestre. Sei em quem acreditei. Essa é a marca da vida dos dois. Pensar estes dois irmãos, e chamá-los assim, porque são nossos irmãos que nos precederam no caminho do céu, nesta terra, é pensar que Deus chama homens e mulheres a cada tempo para serem expressão do testemunho, para serem expressão dele, testemunhando o que é viver com ele, o que é estar próximo dele, o que é unir-se a ele e ir aonde ele próprio deve ir. Discípulo e missionário. Essa é uma das grandes lições que nós colhemos ao pensar São Pedro e São Paulo. Deus que congrega nele a nossa unidade, nos congrega nele a nossa unidade. Deus que nos envia refeitos nele para ir ao mundo, levar o amor que refaz o mundo. É bonito perceber que Deus tem o cuidado de chamar a todos. Tem o cuidado de chamar um a um, segundo o que Ele quer. Talvez aqui nós questionássemos: Senhor, mas Pedro e Paulo são figuras muito distintas, e talvez o Senhor, se tivesse feito uma consultoria técnica, econômica, administrativa, psicológica, entendesse que talvez Paulo fosse melhor como o condutor dos apóstolos do que Pedro. E quando nós olhamos aqueles que o Senhor escolhe, nós vemos sempre homens fracos, limitados, difíceis. Não porque Deus seja difícil, porque o pecado nos desconfigura. O pecado, ele nos divide por dentro. O pecado nos enfraquece. O Senhor chama para junto de si porque Ele quer. Escolhe e chama porque Ele quer, não porque eu seja merecedor, não porque eu tenha virtudes, não porque eu tenha um currículo, ou porque eu seja o pior, mas porque Ele quer. E junto de si, Ele cuida salvando. E onde Ele começa a salvar aqueles que Ele chama? De dentro, do coração dividido para o coração unido. O coração dividido pelo pecado para o coração unido com o dele. E aos poucos o coração dividido pelo pecado vai se tornando, porque aprendendo e convivendo com o Senhor, a se fazer um coração uno. E o coração uno vai me reintegrando naquilo que eu sou, uma obra perfeita de Deus. Deus não me vê pelo que eu faço, Ele me vê pelo que eu sou. Se Deus me disse Pedro pelas fraquezas de Pedro,
Pedro seria um condenado ao inferno. Paulo seria um condenado ao inferno. Eu e você seríamos uns condenados eternos, errantes no meio do mundo. Deus nos vê conforme o que nos fez. Filhos, obras unas, coração uno, sem a marca do pecado. E por isso, quando Ele chama para junto de si, é para ir curando as ruínas do coração dividido, as feridas do coração marcado pelo pecado na estrada. E depois, já junto de si, o Senhor diz a um filho: vai, faz, realiza por mim, leva ao mundo o que eu quero levar, o amor. Leva ao mundo a consciência de que o amor sou eu, que vim à terra. Talvez você e eu nos perguntemos, como é que o Senhor fala a nós? São Gregório Magno dizia que o Senhor não precisa se explicar mais, porque Ele falou quando o Verbo se fez carne. O Pai fala com Cristo presente entre nós. Quer maior expressão de comunicação que esta? Dizendo: eu estou contigo e te alcanço aonde a tua distância chegou por causa do teu pecado, da tua rejeição de mim. O Senhor nos fala estando presente conosco. Com Pedro e Paulo é interessante pensar. Pedro é este que o Senhor escolheu para a missão de ser o confirmador dos irmãos. Um homem frágil que foi progredindo na consistência da sua resposta. Um homem que era empolgado, entusiasmado com a beleza de seguir o Senhor, mas quando provado pelo desafio da perseguição, pelo flagelo do próprio Senhor, nega. Um homem que chora porque o amor que negou, porque o amor que carregava dentro, fez entender que negar doía mais do que qualquer flagelo que ele próprio, Pedro, pudesse experimentar. Se doía apanhar pelo Senhor, doía mais negar o Senhor. E a estrada de Pedro, depois daquele negar, foi voltar para o convívio da comunidade, vencer o orgulho e chegar aos seus dizendo: errei, vamos recomeçar, me perdoem, recomeço com vocês. E Pedro confirmou cada irmão, reapresentando-se diante de Deus como aquele que o amava. Sim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O amor, ele nunca, da nossa parte, ele nunca é o mais inteiro que nós podemos dar enquanto estamos caminhando. A resposta mais completa e a mais certa do meu amor é a que eu dou agora, mas amanhã eu preciso dizer de novo: te amo. Porque amanhã eu preciso olhar de novo o Senhor, que me pede um passo novo, e amar é recolocar-me ao lado dele no novo momento que chega na minha história. O amor, ele pede uma decisão constante de me colocar ao lado de Deus, aquele que não muda. Essa semana eu ouvia um desenho animado e uma personagem dizia assim: quando eu for maduro, eu não vou sofrer mais. Quando eu for maduro, eu não vou chorar mais. Quando eu for maduro, eu vou ser forte. E ele foi percebendo que durante toda a história, tudo mudava, só uma coisa não mudou: o amor. E aí ele disse: o amor não mudou, tudo passou, tudo mudou, o amor não mudou. O amor não muda, gosto de abraços. E ele traduziu o amor com abraços. Assim me parecia lembrar o desafio de Pedro. Queria ser maduro, queria ser inteiro, queria ser todo de Deus. Mas o todo foi se fazendo diante do próprio Deus a cada escolha nova que vivia. Quando errava, recomeçava, não se fechava na contemplação do seu erro, mas no mistério que o levava adiante, o amor que era o próprio Senhor ao seu lado. Paulo era o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios.
Como é interessante pensar uma figura como Paulo, tão formado na cultura judaica, nas letras, nas escrituras, e o Senhor chama num caminho, o caminho de Damasco, e o insere no grupo dos apóstolos, e faz dele o apóstolo daqueles que estão fora do povo, pensado povo de Deus a princípio, os judeus. O Senhor incumbe este de ir às culturas ensinar o amor que veio até nós. E é interessante porque Paulo e aí já é um indício do nosso desafio. Se Pedro nos ensina a congregar no Cristo, porque ele é ensina a viver na instituição, no mistério de conviver juntos, Paulo ensina a ir aos rincões do mundo, sem medo do que vou encontrar. E Paulo dá a arma de um cristão para ir ao mundo: formar-se junto de Deus, formar-se no estudo da fé, formar-se na consciência de que crê, formar-se na consciência do ensino daqueles que nos precederam no caminho, para depois instruir aqueles que vão entrar no caminho. Instruir, não fazendo da fé um tacape, para bater no outro dizendo que está errado, ou ele se converte ou morre, mas fazer do outro um amado, e o amor convence, explica tudo. Paulo foi ao panteão dos gregos, Paulo andou pelos mundos e os rumos do Mediterrâneo daquele tempo, encontrando culturas e jeitos diversos de crer no transcendente. E Paulo ensinou que o transcendente tem um nome, é Deus. Um só amor em 3 pessoas. Aqui, quando eu olho para Pedro e Paulo, eu me pergunto se, olhando para Pedro, eu sei abraçar o que não muda diante das minhas fragilidades. Sei parar de reclamar das minhas fragilidades e observar que o Senhor me leva adiante ao lado dele. Sei, olhando para Paulo, se para Pedro eu pergunto o que disse, para Paulo: eu sou livre para amar todos aqueles que Deus me apresenta? Ou eu julgo o irmão porque ele é um bandista? Ou eu julgo o irmão porque ele é de uma religião afro? Padre, cuidado, afro é demônio. Tudo que vem de cultura afro é demoníaco. Cuidado. Eu julgo o irmão porque ele é homossexual, porque ele é drogado, porque ele é um bêbado. Não, ele é um mendigo, não é alguém. Eu trato ele bem lá. Lá eu cuido, aqui não quero perto. Quais são os mundos que o Senhor quer chegar, aonde o Senhor quer chegar, e Ele me faz missionário dele? Sabe, Pedro e Paulo ensinam que vir a uma missa, celebrar Pedro e Paulo, é recordar essa memória. Vir a uma missa é um lugar onde o Senhor nos congrega no convívio dos irmãos que buscam o mesmo lugar, Deus. Aqui aprendemos de Pedro a mesma fé, a guardar o caminho do Senhor. A partir daqui, o Senhor nos leva aonde Ele quer, como nós ouvimos naquela canção do início dessa missa: edificar a igreja. Eu termino com um trecho do que para mim é muito importante nessa festa, nessa solenidade. Eu venho de raiz da paróquia São Pedro de São Paulo, na Arquidiocese de Brasília, a única paróquia com esse título. Nessa solenidade desde criança. Desde 1983, quando eu tinha 7 anos, eu me lembro que eu via as procissões, eu via a minha igreja, que era um barracão de madeira, né? Lá na M Norte, num bairro onde as pessoas não queriam comprar casa, porque era do lado do cemitério, porque era um bairro novo, e quando a gente
nós que morávamos lá, as pessoas não queriam visitar porque era perigoso. É curioso pensar isso, né? E era interessante que o nosso pároco, ele foi um homem muito zeloso, Padre Zé Gonçalves, um homem muito zeloso, e foi ensinando a confiar em Deus e a ser igreja num lugar novo. Naquele lugar, tantas vezes o Senhor foi falando, e a mim Ele falou vivendo nesse dia, tantos anos e tantas vezes, vivendo a festa de São Pedro e São Paulo. E vivendo essa festa, recordar quem eram os dois, e outra vez, o Senhor foi me convencendo, na minha história, do que era edificar a igreja. Esse canto a gente cantava e canta lá sempre. Aquela não é mais a minha comunidade é esta hoje. Mas eu aprendi da minha comunidade de origem que o Senhor primeiro te convence a edificar a igreja. E o melhor jeito, e sempre, vai ser você ser santo. Ser santo é um desafio que causa, e eu confesso a vocês com muita liberdade isso, causa pavor. Porque quando eu penso em ser santo, eu digo, eu? Não, dou conta não. Mas santidade o que é? É fidelidade cotidiana a Jesus Cristo. É uma reescolha clara do amor ao nosso lado, dia a dia. Santidade é querer ser maduro, mas saber que a única coisa que vai te fazer maduro é de novo escolher o amor que não muda e está ao seu lado sempre, e abraçá-lo. E você sendo frágil como um boneco de neve. Ser santo era uma compreensão que me doía muito no início, porque significava ser literalmente coerente com o exercício de crer naquele amor e não negá-lo aonde fosse. Era interessante ouvir essa canção naquele tempo e hoje, porque passa um filme na memória. Até o dia em que ser santo, o desafio de ser santo ficou mais compreendido, ainda não vivido por mim. Eu sinto muita falta, muitas léguas ainda, mas quando o Senhor, tá bom, ser santo é isso, ok, agora vai ser santo aonde eu te levar. Quando Ele me fez entender o desafio de ser padre, eu neguei por um bom tempo. Bom, no meu caso, alguns meses. E depois eu não tive mais razões de negar, porque o amor era muito convincente. E era interessante pensar, de lá para cá, quanta história acontece numa pessoa quando ele opta por não apostar em saber o que vai vir no futuro, mas opta em apostar em permanecer ao lado do que não muda. Não é fácil isso. A gente sempre descobre dentro da alma da gente campos que precisam de confiança, mais confiança em Deus, mais disposição. Hoje, Deus mesmo me fala nessa festa, uma solenidade que mexe muito com o meu afeto, me fala com muita simplicidade, né, que com toda a memória que eu tenho de mais de 30 anos de lá para cá, né, de 83 a hoje. E hoje, mais do que nunca, eu lembro e me dou conta de que Pedro e Paulo nunca deixaram de me ser exemplo de quem congrega com o Senhor na unidade que é Ele, de quem vai aonde Ele deve ir sem medo do que vai encontrar. O único medo que eu tenho hoje é da minha ignorância que me emperra. E eu sempre peço a Deus que, não só a mim, mas a todos os que hoje Ele me colocou como aquele que deve ser a expressão de Pedro, hoje o padre numa comunidade, é sempre aquele que deve confirmar. É muito interessante quando a gente olha para alguém que é fraco e pensa, esse vai me confirmar? Com Pedro foi assim, e no meu caso é o que temos para hoje. E o desafio é simples assim, irmos juntos. Eu me dou conta de que se eu não tivesse dado aquela resposta, eu fico imaginando quem seria o padre dessa paróquia hoje. Com certeza não faltaria, mas o que Deus quis, com a mesma fraqueza com que Ele reconhecia lá e reconhece aqui, foi esse pobre que vos fala. Que hoje São Pedro e São Paulo nos faça consciente daquilo que daquilo que o Senhor quer realizar na nossa história, a disposição de permanecer com Ele,
à disposição de ir aonde Ele quiser ir para levá-lo, à disposição de não parar quando a nossa fraqueza ficar evidente, porque a força dele é o que se vê num fraco que se move. Que Deus nos ajude. Amém.